Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Amados amigos e irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero dar um breve testemunho daquilo que Deus tem feito em minha vida. Em alguns anos, o Senhor me deu o privilégio de ser alcançado em Cristo Jesus em 2003. E ali em 2003, vivendo numa cidade chamada Coconut Creek, perto ali de Miami, Deerfield Beach, Pompano Beach, Boca Raton, na Flórida, vivendo uma juventude um pouco meio, literalmente rebelde, dentro de um sistema que me aprisionava numa obscuridade de uma vida promíscua, em formas de pecados diferentes. E ali eu tive um encontro com a luz em 2003, na sala da minha casa, aonde que o Senhor Jesus Cristo se manifestou de uma forma sobrenatural. E ali ele através do Pai e da presença do Espírito Santo, me trouxe a compreensão do mundo espiritual. E hoje eu testifico isso no livro O Encontro com a Luz, o livro qual eu escrevi, que é o testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida de 2003 até agora. E dentro deste testemunho fala de algumas circunstâncias, como prisão, como questão de enfermidade, como questão de vícios, como questão de circunstâncias malignas, a qual eu fui literalmente escravo por muitos anos. E aqui nesse livro eu trago esse testemunho e eu quero compartilhar esse livro com uma quantidade de jovens aqui no Brasil, o qual eu deixei os Estados Unidos para vir fazer esse trabalho evangelístico aqui no Brasil. Estamos começando aqui por São Paulo, na cidade de São José dos Campos, o qual eu estou desenvolvendo esse trabalho evangelístico através da capacidade que Deus me concedeu, do louvor, da adoração, do hip hop, e através da literatura. Como vocês sabem, nós temos praticamente já 3 livros escritos, né? Um comigo, um e meio comigo e minha esposa. Então, assim, nós queremos compartilhar esses livros. E Deus me deu algo especial nessa madrugada. Ontem à noite nós estava eu e minha esposa ali escrevendo algo para testemunhar os irmãos e literalmente alcançar os irmãos através desse escrito que nós estávamos escrevendo. E ao dormir, ao descansar, falei com minha esposa, amanhã nós continuamos mexendo nessa questão. Eu fui dormir e Deus me deu um arrebatamento dentro de um sonho. E ele me levou para um lugar tão especial, um lugar tão maravilhoso. E ali o Senhor me deu uma visão, e entender nessa visão do sonho, ele me levava a entender que o livro que Deus me deu era um instrumento para mudar vidas, como o salmista Davi, quando ele ministrava os salmos a Saul, a palavra disse que os espíritos malignos que estavam em Saul o deixava. E ali Deus estava ministrando ao meu coração dessa forma, desse peso, desse nível. E aquilo me trazia uma paz tão maravilhosa, algo tão especial. E eu quero trazer esse testemunho a vocês. E debaixo desse testemunho tem um link aqui, eu queria que vocês lessem mais um pouquinho sobre esse testemunho e ali entendesse o propósito, o qual eu desejo alcançar uma quantidade de jovens encarcerados aqui na região de São Paulo e do Brasil, o qual é um nível muito grande. E pois a palavra assim afirma em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero levar esse evangelho que salva, esse evangelho que liberta, que o nome do Senhor Jesus Cristo vai na frente, trazendo essas correntes a ser rompidas e quebradas, através do testemunho da minha vida, daquilo que Cristo fez na minha vida, através da literatura, do livro que o Senhor Jesus Cristo me concedeu, através das canções, como eu já comecei falando aqui. E eu quero que você faça parte junto comigo nesse projeto. Se Deus colocar no teu coração, esteja orando por nós. Se Deus colocar no teu coração de ofertar, para que cada livro que nós venhamos alcançar a imprimir, porque tem um custo, e um custo não é literalmente tão barato quando nós estamos falando só aqui no estado de São Paulo, 8.500 jovens. Então, no Brasil inteiro, temos muitos jovens que precisam de ouvir
o evangelho através, eu creio, da minha vida, pelo fato que eu tenho um testemunho para contar daquilo que Cristo fez na minha vida. E eu quero compartilhar isso com eles. E eu preciso da tua ajuda. Como Jesus usou ali, literalmente, os seus discípulos para ir buscar um jumentinho, para que esse jumento fosse de entrada em Jerusalém. E quando Jesus estava se aproximando ali, o povo entendeu o seu chamado e começou a adorar, né, Hosana nas alturas. Que nós venhamos ser um instrumento na mão do Senhor, que a sua vida seja um instrumento, que a minha vida seja um instrumento, e que nós nos conceda a servir a Cristo de uma forma aonde que o nome dele possa ser glorificado. E em nome de Jesus, se você sentir no seu coração, se Deus tocar na sua vida e você tiver capacidade de ofertar o que for, o que você puder ajudar, nós vamos estar literalmente trazendo as informações a parte do que está acontecendo, do que irá acontecer dentro dessa página do website ali do Profi Brasil, que está nos dando a oportunidade de estar trabalhando essa questão também junto, né? E literalmente, venha fazer parte. Esteja conosco se o Senhor tocar no seu coração, e eu creio. Aqui esse vídeo eu estou fazendo para os familiares, eu estou fazendo para os amigos, eu estou fazendo para pessoas que conhecem o meu testemunho, eu estou fazendo esse vídeo aqui para pessoas que sabem quem eu sou. Eu não estou fazendo esse vídeo para qualquer pessoa, entende? Então eu te chamo e te peço, carinhosamente, se Deus tocar no seu coração, venha fazer parte, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Lá tem o link dos livros, quem sentir desejo de nos abençoar, porque cada semente nesse livro e nos outros livros, cada semente através do louvor, da adoração, cada semente daquilo que um dia eu me esforcei, como tenho me esforçado, tem sido para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos investido em louvores, em adorações, em música, nós temos investido em literatura, e nada é de graça. Como eu falo com meus amigos, tudo tem um preço a pagar. Para estar aqui fazendo esse trabalho evangelístico, para estar levando a palavra meses, literalmente, sem fazer trabalho físico, tem um custo. E esse trabalho físico, nós tivemos que trocar esse trabalho físico para o trabalho da obra. E muitas coisas não foram colocadas aqui na internet, porque eu nunca gostei de postar eu ministrando a palavra, ou eu batizando alguém, ou eu orando por um enfermo ser curado. Eu nunca gostei de postar essas questões. Mas eu vou começar a postar algumas coisas aqui para que vocês vejam o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Não é fácil. Não é fácil, mas com o Senhor na frente tem sido maravilhoso. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo por ter me dado esse privilégio de poder proclamar o evangelho da salvação, poder falar ao próximo de Jesus Cristo, poder orar pelos enfermos e ver e testificar o poder de Deus se manifestando e enfermo sendo curado, e poder testificar quando o evangelho é pregado, vidas convertendo a Cristo, poder testificar jovens com aparência de monstro, com tatuagem até no rosto, em coisas de segundos, se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, ter um quebrantamento, e quando você olhar para essas pessoas, literalmente coisa que eu estou vivendo, de olhar e ver transformado como criança. Então eu te peço carinhosamente, você pastor, líder, você empresário, você aí jovem, você que esteja batalhando, se você puder semear aquilo que Deus colocar no seu coração. Temos um propósito de alcançar 5.000 jovens, 8.500 jovens, perdão, aqui, 8.500 jovens aqui no estado de São Paulo. Para chegar até a eles tem um custo, para imprimir os livros tem um custo, e literalmente tudo tem um custo. E eu tenho investido tudo que eu tenho. A minha esposa é prova, a minha família é prova, meus pais de vez em quando até, você é meio doido. Não é doido, é o amor. É o amor pelo evangelho, pela proclamação do evangelho. É o amor do chamado. E nós somos um sacrifício vivo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo falou, viver é Cristo. E nós estamos aqui vivendo Cristo. Desde 2003, nós podemos dizer, maioria aqui conhece o nosso testemunho. Sim, tivemos dificuldade, caímos, o Senhor nos ajudou a levantar e nos continuou a sustentar. E eu posso te deixar bem claro, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém.